Daniel capítulo 3, versículo 14 em diante. Nabucodonosor lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e a adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas, se não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defendermos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos. E ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. É uma clara demonstração do livro do profeta Daniel, que visa mostrar para nós o contraste entre o mundo e os servos de Deus. O contexto aqui é a Babilônia, o maior império do mundo naquela época. Nós estamos falando aqui do século 6 para o século 5 antes de Cristo. E a Babilônia era o maior império que existia. O que eles faziam? Invadiam outras nações, pegavam as pessoas mais capacitadas e levavam cativas, levavam como escravos. E a essas pessoas, eles colocavam para trabalhar, para servir ao reino. Os que eram mais pobres eram deixados na terra ou eram transportados para serem misturados com outros povos. Normalmente isso acontecia onde havia muita rebelião. Pegava o povo de uma terra, levava para outro lugar, pegava de outro lugar, trazia para cá e assim ia misturando. Aqui, a nação ou o reino de Judá havia sido levado cativo para a Babilônia. E aqui reside algo de interessantíssimo, porque uma vez eu fui indagado por uma pessoa bem fluente em teologia. É óbvio que ele estava falando de escatologia, mas ele indagou: Deus vai punir o justo com o injusto? Que Deus é este? Eu usei esse exemplo, espera aí. Quando a nação de Israel, reino do norte, e quando a nação de Judá, o reino do sul, porque haviam sido divididos, foram levados cativeiros, foram levados para o cativeiro, foram só ímpios? Não. A Bíblia vai dizer que no meio do cativeiro haviam Daniel, Misael, Ananias e Azarias.
depois tiveram seus nomes trocados para Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu não posso nem dizer homens de Deus, porque quando eles foram levados, eles eram muito jovens, provavelmente adolescentes ainda. Preste atenção no que eu vou dizer aqui. A cultura do mundo era aquela. Quando eles chegaram lá, como faziam parte da nobreza, da elite, eram tratados de forma diferente, ou seja, comiam da mesma mesa, da mesma comida que era servido para o rei, o grande imperador Nabucodonosor. Mas como eles viram que aquela comida era uma comida sacrificada a ídolos, que estava envolvido com idolatria, eles não quiseram se contaminar com aquele manjar. Não quiseram se contaminar com aquela comida. E ali não tinha ninguém falando para eles, vocês não podem isso ou vocês não podem aquilo. Eles estavam por si só, era eles e Deus. Era eles e o temor de Deus no coração deles. Hoje, quando nós olhamos para a cultura mundana que nos cerca, quantos crentes nós vemos que se deixa levar pelo curso do presente século, pela cultura do mundo. Esperam a primeira oportunidade, e quando acontece uma oportunidade, mesmo que seja algo que desagrade a Deus, eles vão lá e aproveitam. Alguns se envolvem com politicagem. Preste bem atenção, não estou falando de política, estou falando de politicagem. Aí depois estoura um monte de escândalos, e os camaradas vêm dizer que estão sendo perseguidos. Antigamente, se era perseguido por causa da fidelidade que se tinha a Deus e a sua palavra. Hoje, eles são perseguidos porque estão envolvidos em escândalos de corrupção, estão envolvidos em escândalos de desvio de dinheiro, estão envolvidos em escândalos de adultério. Eu não quero questionar, o nível do arrependimento das pessoas, mas eu tenho visto alguns arrependimentos por aí, em que a pessoa só se arrepende quando o pecado é descoberto. Aí o camarada vai lá e fala que está arrependido. Isso é pessoal. Será que nós não sabemos o que é certo e o que é errado? Será que um homem casado não sabe que é errado trair a esposa e ter um relacionamento extraconjugal? Será que uma pessoa não sabe que é errado ter relações sexuais antes do casamento? Será que não sabe que é errado colocar a mão naquilo que não pertence a ele? Será que não sabem? Sabem, mas é que o coração está cauterizado pelo pecado e pelo curso desse mundo, é a cultura do mundo. A pessoa está impregnada. Não estou dizendo que o servo de Deus não possa errar, erra. Mas o pecado na vida do servo de Deus é um tropeço. Não é uma vida de iniquidade. Aí o camarada passa 5, 6 anos num relacionamento de adultério. Aí quando a bomba explode porque descobriram, aí ele aparece: eu estou arrependido, quero pedir perdão para a igreja. Amém, a igreja ora e perdoa. Eu tenho a minha forma de pensar. O que eu estou querendo dizer para vocês é: não se deve viver numa vida de iniquidade. O temor de Deus é algo que está no nosso coração. Eu estou querendo mostrar para vocês a diferença.
Não foi só Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego que foram milhares e milhares de pessoas. E nós lemos no texto sagrado que todos ali comiam e se alimentavam do manjar do rei. Serviam na mesma religião, tinham a mesma fé, tinham a mesma cultura judaica. Mas quando chegaram lá e viram aquela comida, manjar, banquete, tudo do bom e do melhor, eles não quiseram saber dos preceitos da lei de Deus, da sua cultura, dos seus ensinamentos. Papai e mamãe não estão aqui, o pastor não está aqui, tem ninguém me vendo, então eu pego e faço. A Bíblia vai dizer que eles assentaram no coração, não se contaminarem com o manjar do rei. Eles oraram, pediram para se alimentar apenas de legumes, e fizeram um teste por alguns dias, e quando foram ver, eles estavam mais fortes e mais corados do que os outros. Deixa eu te dizer uma coisa, o favor de Deus, ele fica evidente nas nossas vidas quando nós optamos por fazer o certo. Quando nós optamos por viver o temor de Deus, o verdadeiro temor de Deus, que é aquele que é demonstrado quando se está longe dos olhos daqueles que nos conhecem. Aqui aconteceu, esse texto que nós lemos, aconteceu algo interessante. Eu só citei essa passagem do início de Daniel para que nós tenhamos um pouco de contexto de quem eram essas pessoas. A Bíblia vai dizer que Daniel, ele foi colocado como um governador de província, chamado de sátrapa. É muito provável que Daniel não estava nesse evento, e eu acredito piamente que não estava nesse evento, senão ele seria citado e seria lançado também dentro da fornalha. Ele não estava. Mas ali estava Sadraque, Mesaque e Abednego. O rei fez uma estátua, uma imagem imensa do Deus que eles adoravam na Babilônia e disse que todos deveriam prestar culto àquela imagem. Então mandou convocar todos os súditos, os sátrapas, os astrólogos, os príncipes, os principais, todo o povo, todos foram convocados para poder adorar a imagem que Nabucodonosor mandou fazer. Ali estava a imagem. Tente imaginar comigo a cena. Vários instrumentos, ali era uma orquestra, com todo tipo de instrumento. Rufem os tambores, toquem os instrumentos. E quando os instrumentos tocarem, todos vão se ajoelhar diante da imagem do meu Deus, Deus pagão, e vão adorá-lo. E assim aconteceu. E sempre que eu leio ou que eu ouço sobre essa passagem, a minha mente parece que viaja mais de 2 séculos atrás. E parece que eu vejo, isso é a minha mentalidade, é como eu vejo o texto. Toda aquela multidão ajoelhada, e a silhueta como uma sombra, porque eram milhares de pessoas. 3 homens em pé. Glórias a Deus. Aleluia. Eram só 3, mas tinham ali 3 homens de Deus. Era uma multidão, eu não sei, milhares de milhares, quantos eram? Todos ajoelharam, mas 3 homens de Deus ficaram de pé. E às vezes eu me pego às vezes, converso com muitas pessoas, e eu vejo pessoas preocupadas com quantidade. Não, Deus está preocupado com quantidade, não, Deus está preocupado com qualidade.
Havia ali uma multidão ali, religiosos, todos religiosos. Muitos ali da religião judaica. Rufaram-se os tambores, tocaram-se os instrumentos e eles ajoelharam. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, igreja cheia não quer dizer nada. Muitas vezes Deus vai olhar para um galpão abarrotado de gente e só vai achar 3. Glórias a Deus. Ele vai olhar para aquele galpão e só vai achar 3. Entenda o que eu estou querendo dizer para vocês. Sempre vai haver um remanescente fiel, enquanto muitos estiverem olhando e dizendo assim, está tudo errado, olha lá, deu tudo errado. Não. Ainda que tivesse só um ficado de pé, o nome do Senhor não deixaria de ser glorificado. Aí sempre tem alguém para poder dedurar. Eu acho interessante que no texto vai dizer que os astrólogos viram que eles não se ajoelharam e foram lá entregar eles para Nabucodonosor. Imagine como era essa multidão. O tamanho dessa multidão, porque o próprio rei não viu. É alguém que estava próximo que viu e foi lá contar. O senhor não falou que se não se ajoelhasse, iam pegar as pessoas e iam lançar dentro de uma fornalha de fogo? Quem não adorasse a sua imagem? Sim. Pois então, Sadraque, Mesaque e Abednego não ajoelharam. O rei mandou chamar. E aqui é o texto que nós lemos. Eu vou parafrasear para a gente, já vou encerrar. É verdade que vocês, Sadraque, Mesaque e Abednego, não fizeram caso da minha imagem? Que enquanto todo o mundo estava ajoelhado, vocês ficaram em pé e não adoraram meu Deus? Vou dar mais uma chance para vocês. Vou mandar tocar de novo os instrumentos. E quando os instrumentos tocarem, vai ser bom para vocês se vocês ajoelharem. Porque se vocês não ajoelharem, eu vou mandar lançar vocês na fornalha de fogo ardente e eu quero ver que Deus vai livrar vocês das minhas mãos. Irmãos, Deus tem prazer na morte do justo, tá? Mas aqui ele desafiou. Aqui ele pagou para ver. Uma imagem de um Deus feito pelas mãos de homem, um Deus que na verdade não era Deus, pagão, e aquele rei idólatra agora não desafiava mais o servo de Deus, mas desafiava o próprio Deus. Tanto que a resposta de Sadraque, Mesaque e Abednego foi perfeita. Eles disseram, nós não precisamos te responder. Sabe o que eles estavam querendo dizer? Quem nos justifica é Deus. Eu não tenho que te responder por causa da minha fé. Se você quer saber se há um Deus que pode nos livrar, se o nosso Deus quiser, Ele nos livra da tua mão. Agora saiba de uma coisa também, se Ele não quiser nos livrar, se a nossa hora chegou, nós não vamos adorar o teu Deus do mesmo jeito. Vamos permanecer fiel. Sabe por quê? Porque o crente permanece fiel, independente da circunstância, seja favorável ou contrária, seja com as coisas dando certo ou dando errado, ele não se guia por circunstâncias momentâneas, porque a fé dele está firmada no Senhor. Eles disseram, ainda que Deus não nos livre, não vamos adorar a tua imagem, vamos permanecer fiel. Eles sabiam o Deus que eles serviam. Eu gosto muito dos detalhes, porque depois de uma vírgula vai dizer assim que o semblante do rei mudou. Eu acredito que até ali ele estava exercendo a sua autoridade, o seu poder, a sua influência, mas quando ele ouviu aquela resposta que afrontava ele, afrontava o Deus dele, a fé dele, o poder, a autoridade, os camaradas disseram assim, nós não queremos saber.
Na vida ou na morte, nós vamos permanecer fiel a Deus, não vamos adorar, não vamos te obedecer. Ele mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais, a tal ponto que os homens que amarraram Sadraque, Mesaque e Abednego e foram lançá-los na fornalha morreram. Porque o rei, a ordem do rei era forte, apertava, gritava com urgência, e quando eles chegaram próximos e os jogaram, os homens morreram. Eu lembro de um provérbio que diz que o justo é livre da angústia e o ímpio fica no seu lugar. Jogaram dentro da fornalha. Daqui a pouco Nabucodonosor levanta e começa a gritar: não jogamos 3 homens amarrados dentro da fornalha? Foi, rei. Mas eu estou vendo 4 homens desamarrados que estão andando e passeando livremente dentro da fornalha como se nada tivesse acontecido. E o aspecto do 4º homem é semelhante ao Filho dos Deuses. Glórias a Deus. Aleluia. Ele então vai até próximo à fornalha. Ele grita: Sadraque, Mesaque e Abednego, venham para... Não, Sadraque, Mesaque e Abednego, vírgula, servos do Deus Altíssimo. Venham para fora, aleluia, glórias a Deus. Ele disse: eu quero ver que Deus que vai livrá-lo, vai livrar vocês das minhas mãos. E agora ele chega e diz: servos do Deus Altíssimo, venham para fora. Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio das chamas de fogo. A Bíblia vai dizer que os servos do rei, o próprio rei, os príncipes, todos começaram a tocar neles e olhar para ver se havia alguma linha, uma ponta de linha da sua roupa que estava queimada, algum fiapo de cabelo chamuscado, ou ao menos cheiro de fumaça, e não havia nada, eles estavam intactos para a glória do nome do Senhor. Glórias a Deus. Diante disso, o rei faz um novo decreto. Quem não adorar, ou quem blasfemar contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, será executado, e as suas casas serão feitas em um montão de entulho. Porque não há Deus que livre como o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês, eu já estou encerrando. Vale a pena permanecer fiel a Deus. É Deus quem demonstra o seu poder. É Deus que age. É Ele que opera. Para nós só nos compete permanecermos fiéis. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O crente vive na contramão do sistema mundano. Quando o mundo se ajoelha, o crente permanece de pé. Quando o mundo se levanta e fica de pé, aí é hora do crente cair de joelhos na presença do Deus Todo-Poderoso. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego é o nosso Deus. É o Deus Altíssimo, aquele que nós cremos, aquele que nós adoramos, aquele que manifestou a sua glória através do seu Filho Jesus Cristo, aquele que nos deu o maior de todos os livramentos da história, aquele que nos livrou da condenação eterna, que nos livrou do jugo do pecado, do jugo de Satanás, aquele que nos remiu através do sangue puro de Jesus Cristo. Meus irmãos, vale a pena permanecer fiel ao Senhor. Andemos na contramão deste mundo, permaneçamos fiéis a Deus, sabendo que vale a pena.
Não importa o que o mundo diga, não importa o rumo que o mundo esteja tomando, vamos permanecer fiéis ao Senhor, nosso Deus, porque Ele é digno da nossa fidelidade por tudo o que Ele já fez e tem feito pelas nossas vidas. Que o Espírito Santo continue falando ao coração da amada igreja em nome de Jesus.